Senhor Jesus. Que bom ter a sua companhia novamente. Eu quero novamente trazer uma mensagem de Deus para o teu coração, algo que o Espírito Santo tem ardido, e eu quero compartilhar isso com você. Que essa mensagem venha ser bênção para a sua vida. É um texto conhecido e eu creio que será de grande valia para a minha e para a tua vida. Eu quero compartilhar contigo Filipenses capítulo número 3, versículo de número 13 e 14. E nós vamos falar neste momento sobre carregadores de bagagem. Que o Senhor, através do Espírito Santo, possa ministrar ao teu coração e você possa ser cheio, renovado pelo poder do Senhor nesse momento que você ouve esta palavra. Filipenses 3,13, ou melhor, vamos ler a partir do versículo 12, diz assim: não que tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele traz esta mensagem, ele apresenta esse texto, essa escrita, e Paulo, ele nos versículos anteriores, ele começa a fazer, no versículo 1, ele começa a fazer tipo uma recordação, mas ele vem trazer algo acerca da circuncisão, porque os judeus se maravilhavam com aquilo que tinham, com a circuncisão da lei, e carregavam aquilo durante muito tempo. E Paulo começa a dizer quem ele era. Ele fala de que ele era fariseu, ele também era circuncidado, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele tinha um grande histórico no judaísmo, ele excedia muitos. Mas Paulo vê toda aquela bagagem daquilo que ele tinha, e ele diz: eu considero isso como esterco para ganhar a Cristo. E aí ele vai escrever: esquecendo-me de todas essas coisas, todo esse histórico, ele talvez esteja falando num período de estudo de muitos anos. Mas ele diz: esquecendo-me dessas coisas, eu vou prosseguir para aquelas que estão diante de mim. Então, Paulo nos ensina aqui para esquecermos das coisas que para trás ficam. O que Paulo quer dizer com esquecermos das coisas que para trás ficam? Ele está dizendo que para a gente caminhar para frente, para a gente andar para frente, a gente precisa esquecer das coisas que ficaram para trás. É notório que Paulo está dizendo, escrevendo aos Filipenses, que para a gente caminhar para frente, a gente tem que se soltar do nosso passado, a gente tem que desprender daquilo que muitas vezes nos prende. Eu acho interessante que muitas pessoas olham para frente, mas não conseguem dar nenhum só passo. E o pior, e alguns até andam para trás. Por quê? Porque estão presos nas coisas do passado. Que estão carregando um peso muito grande. Tentam até caminhar, mas estão caminhando não com os olhos para frente. Estão caminhando de costas, com os olhos para trás. E aí, não produz crescimento. E aí, não consegue vencer. Por quê? Porque tem coisas lá atrás que precisam ser resolvidas. Tem pessoas carregando traumas, medos dentro de si, coisas do passado, coisas que trazem uma sensação de angústia, de aflição, mas coisas que ficaram lá atrás. E pelo amor de Deus, lança fora os medos, os traumas. Eu sei que não é fácil, mas enquanto você ficar preso lá atrás, você não vai conseguir andar para frente, vai estar sempre voltando. Percebe isso quando a gente observa João no capítulo 5. Ele descreve um paralítico no tanque de Betesda. E o fato é que quando aquele homem carregava uma frase consigo, 38 anos já enfermos e agora algum tempo ali no tanque, e ele carregava uma frase consigo: eu não tenho ninguém. Porque embora fora levado até ali, fora abandonado. Porque ninguém teve paciência de esperar o anjo agitar a água e levar ele até lá. Então aquele moço, no meio do tempo, ele começa a carregar um trauma, um medo: eu não tenho ninguém. E quantas pessoas
olham para o cenário que vivem, estão andando assim: eu não tenho ninguém que é por mim, eu não tenho ninguém que me ajuda, eu não tenho ninguém que está do meu lado, eu não tenho ninguém que me apoia. Circunstâncias, traumas, medos. Mas o que nos chama a atenção é que Jesus ia para uma festa e fez questão de passar lá naquele tanque e dizer: ei, aos olhos humanos você não tem ninguém, mas eu vim aqui mudar a história e dizer para você que eu sou alguém que sou amigo, eu sou alguém que ajuda, eu sou alguém que acompanha, e eu sou alguém que faz milagre na tua vida. E tiro toda a história da marca do passado e te faço caminhar para frente. Ei, até o presente momento você estava sobre a cama, mas a partir de agora a história muda. É você que vai carregar a cama, ou seja, o trauma vai ficar, vai passar. Desculpa. Esqueça os traumas. Existe um Jesus que entra com providência e anula sofisma, anula medos, anula circunstâncias contrárias para dizer que Ele é na tua vida. Aleluias. Quando nós olhamos para João no capítulo de número 4, e ele começa a escrever que Jesus ia da Judeia para Galileia. Da Judeia para Galileia. Por diversas vezes nós vamos ver isso relatado no Evangelho de Lucas. E até mesmo Mateus. Mas dessa vez, quando João escreve, João faz uma questão necessária de anotar. Era necessário passar por Samaria, no versículo de número 4 do capítulo 4 de João. E o que ele quer dizer com isso? O que nos traz a história? Trazia a história que todas as vezes que um judeu ia para Galileia, ele não passava em Samaria, porque Samaria ficava no meio do caminho, tinha que pegar-se um desvio. Existiam 3 rotas que ali se passava. Podia pegar para alcançar a Galileia. Todavia os judeus pegavam 2 caminhos mais difíceis. Um que era pelo mar e o outro que era rodeando pelas encostas. Só que os 2 eram caminhos difíceis. Um caminho onde durava 3 dias. Um caminho onde havia perseguição, podia ser roubado. Circunstâncias totalmente contrárias. Mas eles preferiam pegar este caminho, ser roubado, do que passar em Samaria. Desviar a rota. E esse problema era um problema de 600 anos atrás. O livro de Êxodo nos explica acerca disso, uma história complicada. Não vamos entrar em detalhes, mas os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então, Então ficou-se esse conflito. Então era melhor rodear, era melhor dar a volta. Uma bagagem carregada no meio dos anos. E Jesus vem e passa por Samaria para conversar com a mulher, para quebrar essa bagagem, para desfazer essa bagagem, para desfazer essa história e mostrar que não tem diferença, que para Deus não tem diferença, Deus não faz acepção. E o que eu quero trazer com isso é que quantas pessoas estão desviando rota de pessoas, por causa de problemas, de conflitos que enfrentaram. O tempo tem passado, até mesmo dentro da própria igreja. Pessoas que desviam de pessoas que não participam de grupos por causa de A, por causa de B. Conflitos gerados no meio do tempo. Mas em nome de Jesus, quebra a barreira. Sabe por quê? Da Judeia para Galileia é um ciclo, mas percebe que depois Jesus vem trazer algo ainda maior para os discípulos. Era Judeia, Galileia, Samaria, confins da terra. Mas infelizmente tem gente que vai passar a vida inteira rodando, porque não consegue quebrar barreiras, não consegue vencer conflito, está amarrado em coisas e não percebe que Deus tem coisas maiores, muito melhores para frente, mas precisa vencer Samaria, precisa vencer conflitos, precisa vencer barreiras. Ei, Deus tem algo maior. Isso nos traz a questão onde Israel passou 40 anos no deserto rodando. Sabe por quê? Porque carregava dentro de si o Egito e em todo momento caminhava para frente, mas olhava para trás. Carregava algo dentro de si e isso impediu de alcançar algo melhor. Aleluias. Deus tem algo melhor para a tua vida. Deus tem algo maior, mas se desprende. Tem pessoas dentro dos seus próprios lares, conflitos com pais, com mães.
e não conseguem vencer essa barreira, isso vai acumulando. É filho que não olha na cara do pai, pai que não olha na cara do filho. Aleluias. Mas vence os conflitos. Tem coisas maiores e melhores para a tua vida. A Bíblia ainda trata de um outro conflito em Gênesis, capítulo de número 32, falando acerca de Jacó. Um conflito deixado no meio dos anos, onde Jacó se fez passar por Esaú. E depois saiu fugido de casa para não morrer. E no decorrer da história vai decorrer aí 20 anos de Jacó prosperando. Jacó indo tudo bem. Mas chega um momento que Deus manda ele voltar. E aí ele entende que estava tudo bem, mas tinha alguma coisa para resolver. Tem hora que parece que tá tudo bem, mas não é porque tá tudo bem que Deus está aprovando. Não é porque tá tudo bem que tá tudo certo. Existem coisas que precisam ser resolvidas para coisas maiores ainda serem alcançadas. Jacó agora resolve voltar porque entendeu a ordem de Deus que era tempo de voltar. E ele, quando vai voltar, a angústia, a aflição toma conta do seu coração, porque sabia que seu irmão viria e o mataria. Mas é no vale de Jaboque que ele se encontra com um anjo. É no vale de Jaboque que ele se encontra com um anjo. E a pergunta é a mesma que fora feita quando ele se fez por Esaú diante de seu pai Isaac. Qual é o teu nome? Isaac perguntou para Jacó: qual é o seu nome, meu filho? E ele diz: é Esaú. Mas quando é perguntado para Jacó, quando o anjo pergunta, ele lembra da história e diz: não, meu nome é Jacó. Eu sei onde eu errei, eu sei onde eu falhei, eu estou voltando para consertar. E enquanto ele estava voltando, Deus também estava trabalhando no coração de Esaú, porque havia concedido perdão, e os dois se encontram, e aquele problema é solucionado. Ei, quando nós nos posicionamos para resolver os conflitos passados, Deus também trabalha no coração daquele que precisa perdoar, no coração daquele que precisa receber perdão. Mas entenda, enquanto nós não resolvemos as coisas lá de trás, não vai dar para caminhar para frente. O problema é que nós queremos caminhar para frente. Mas não percebemos o quanto estamos amarrados lá atrás e não nos desprendemos. Aleluia. Paulo escreve orientando Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4 de Timóteo. 1 Timóteo, que milita, não se embaraça com os negócios dessa vida. Às vezes a gente se embaraça com tantas coisinhas, se prende em tantas coisinhas, e não percebe que isso está impedindo a caminhada. Aleluias, aleluias. Às vezes a gente tá com Cristo, está caminhando com Cristo, mas está carregando coisas lá do passado. Está no Evangelho, mas não mergulha. Está no Evangelho, mas está no raso. Isso aconteceu com Pedro. Ele entrou para o Evangelho, mas entrou no raso. Jesus precisou mandar ele para águas mais profundas, mas mesmo assim ele continuou no raso. Como assim? Ele foi caminhando com Jesus durante 3 anos e meio. Mas Pedro, em João capítulo de número 21, quando Jesus morre, quando Jesus é crucificado, a primeira coisa que Pedro vai fazer é voltar. Voltar para onde? É voltar para as mesmas práticas. É voltar para praticar as mesmas coisas que praticava antes. O que ele voltou? Pescar. Ele estava com Cristo. Jesus mandou largar o barco, mas ele tinha um barco lá dentro. Quantas pessoas entraram para o Evangelho, mas lá dentro estão carregando coisas, porque sabem, se não der certo eu volto. Se desprende.
É por isso que Jesus, quando vai até a praia, vai dizer para Pedro: Pedro, quando tu se converteres, ou seja, Pedro, quando tu largar tudo isso e entender que tem coisas maiores, muito maiores para você, ei, grande será o teu ministério, operações grandes vão acontecer na sua vida. Isso vai acontecer em Atos, capítulo de número 2, quando Pedro toma a palavra e prega e 5.000 pessoas entregam a sua vida ao Evangelho. Coisas maiores, mas teve que largar o barco, teve que desprender. Passa como Eliseu ao ser chamado ali por Elias. Ele estava ali fazendo o que? Arando a terra, e arando a terra ele desprende do arado, ele se desprende do boi. Faz um assado com boi, pega a armação, faz um fogo para poder assar o boi. E é como se ele estivesse dizendo: eu estou saindo daqui, mas eu não volto mais. Eu não volto pro boi, eu não volto pro arado. Por quê? Porque eu entendi o meu chamado. Ei, você foi chamado para o Evangelho, você foi chamado para a vocação. Então persista nessa vocação, não fique preso nas coisas lá de trás, nas coisas que você era antes. Por quê? Porque tem coisas maiores e melhores para serem alcançadas. Oh, quantas coisas carregamos. Talvez a gente olhe para a nossa história e queira se justificar. Ah, mas é que eu passei por isso, mas é que eu passei por aquilo. Que é melhor, por exemplo, do que no capítulo de número 37, a Bíblia começa a tratar acerca da história de um jovem chamado quem? José. José vai passar por tantas situações. É cova, é prisão, é ser vendido como escravo, é ser rejeitado, é ser caluniado. Mas o que a história vem nos dizer é que Deus era com ele. Ei, brabaia. Percebe que no meio da caminhada você já passou por tantas coisas, talvez bem parecido com José, mas percebeu que Deus é contigo. Observe isso, que Deus é contigo. Então por que eu vou me prender a traumas? Por que eu vou me prender a circunstâncias? Muito mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Aqui essas acusações, essas setas que ele lança na sua cabeça não são comparadas com o que Deus tem feito. É por isso que Paulo vai dizer que eu me esqueço dessas coisas e avanço para aquelas que estão diante, porque ele compara aquilo que Deus tem dado e aquilo que já ficou para trás, aquilo que ele era e aquilo que ele passa a ser em Cristo. Oh, irmão, chorega sorabacalabás. Então José tem agora todo um histórico. Tem uma promessa de Deus, tem um sonho que Deus deu, mas algo que nos chama a atenção é que ele também poderia ser cheio de traumas, de medo, de incertezas. Mas quando ele é chamado à presença de Faraó, no capítulo de número 41, a Bíblia nos diz que ele vai trabalhar e vai dizer: Deus me fez esquecer. Porque ele casa com a filha de Faraó. Ele casa com a filha de Faraó. E casando com a filha de Faraó, a Bíblia vai nos dizer que nascem 2 filhos. Quem vai nascer? Manassés e Efraim. Manassés, quando nasce, ele está dizendo: Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer do quê? De um passado. Deus me fez esquecer do quê? Deus me fez esquecer do quê? Da história que eu vivi. Deus me fez esquecer do quê? De todos os traumas, do que aquilo que meus irmãos me fizeram. Deus me fez esquecer. E quando ele se esquece de toda aquela história, a Bíblia vai nos dizer que, oh, aleluia, nasce Efraim. E Efraim, quando é colocado o nome, está lá: Deus me fez crescer.
quer ter crescimento, quer ver a história mudada, primeiro precisa se desprender, precisa esquecer, para que Deus te faça crescer. Existem lugares maiores para ser alcançado. Existem coisas maiores para ser alcançadas. Aleluias. Fique com essa palavra. Não fique preso. Resolva conflitos. Resolva as dificuldades lá do passado. Não fique carregando bagagem. O fardo de Jesus é leve e suave. Se desprenda. Resolva. Para que o Senhor, para que você possa alcançar as coisas maiores que Deus tem para a tua vida. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Papai querido, abençoa as pessoas que irão ouvir essa palavra, papai. Aquelas que serão ministradas, toque em cada coração, Senhor Deus, para que seja vencido, papai, o medo, a angústia e a incerteza, e as pessoas possam esquecer, meu pai, se desfazer do passado, resolver os conflitos, pai, para que possa alcançar aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Pai, assim eu abençoo a cada um que ouvir, meu pai, que aqueles que irão compartilhar, Senhor Deus, com outras pessoas, pai, em nome de Jesus. Assim oro e agradeço. E eu te peço também, compartilhe com mais alguém essa mensagem. Tem alguém precisando ouvir. Que Deus possa usar a sua vida para isso. Deus abençoe.